Então vamos lá, vamos dar sequência aqui, né? Vamos fazer o seguinte, deixa eu voltar aqui para o nosso arquivo. A minha classe de modelos, ela está aplicada. Já dá para a gente estar testando então alguma coisa aqui, já está dando referência para a tabela. Vamos para o controle index controle, aonde na introdução dele aqui, né, dentro dessa action index, nós vamos colocar então para que ele faça alguns cadastros. Assim que iniciar a aplicação, ele faça um cadastro, só para a gente testar o banco de dados. Vamos lá, não vai ser nenhum cadastro por enquanto ainda feito a partir dessas caixas aqui, né? Só para a gente ter certeza que os métodos estão funcionando e também a conexão com o banco está funcionando. Para poder testar isso aí, vamos fazer da seguinte forma então. Vamos primeiro aqui colocar para que ele utilize a minha app barra model, model na verdade, né, que é o nome dela aqui, ó. Então app barra model barra, qual que foi o nome do model que eu criei? Contact model. Pronto. Contact model. Perfeito. Temos aqui já a utilização daquela classe. Eu falo aqui que então vou criar uma variável chamada model. Essa minha variável model vai receber essa classe, contact model. A partir de agora eu já posso utilizar os objetos que eu tenho dentro da classe contact model, associando aí a minha variável model. Então toda vez que eu quiser acessar algum método ou propriedade lá, eu coloco a minha variável model para poder fazer isso. Vou criar uma outra variável aqui chamada dados insert, e esse dados insert ele vai executar uma lista de dados, que é o nosso array, aonde o primeiro campo da minha tabela nome vai receber um nome qualquer aqui, ó. Depois, essas informações vão ser buscadas a partir da caixa de texto, né? Os valores da caixa de texto que o usuário preencher. Por enquanto, ainda não. O campo telefone vai receber o número que eu quiser inserir aqui, ou o valor que eu quiser inserir aqui, né? Desde que seja uma string, um varchar, como foi determinado lá. Vírgula, próximo campo. Próximo campo vai ser o campo de e-mail. Deixa eu só colocar a vírgula depois aqui da aspa. Então, o campo de e-mail vai receber quem? Vai receber um e-mail. E isso aqui tem que ser cadastrado lá. Ou eu tenho um erro aí, né? Vamos verificar quando a gente testar. Primeira coisa, esse nome, fone e e-mail são os valores dos campos. Ele tem que estar exatamente igual você colocou na tabela do banco de dados. Você criou lá. Ok. Os outros campos, né, os outros aqui dados, são as inserções. Isso eu cheguei a falar quando a gente estava construindo o model genérico. Aqui, então, eu simplesmente falo o seguinte, depois que eu tenho os valores que foram passados para a minha variável model, eu dou aqui para o meu objeto model, que inicia essa classe, eu falo que a minha classe, então, dos modelos vai receber o quê? Uma inserção, um insert. Ele vai executar, então, um insert. Ele vai vir aqui, então, dentro dessa classe model, vamos aqui para ela, e vai verificar, existe algum método com esse nome? Existe. O que esse método faz? Isso. Então ele vai fazer. É basicamente isso. Para os demais controles vai funcionar da mesma forma. Nós vamos criar uma variável para receber a classe. Eu poderia até colocar essa variável genérica ali acima, depois a gente melhora isso. Crio aqui o comando de inserção, que está dentro de uma variável, e mando essa classe que foi criada executar uma das funções que eu tenho, um dos métodos que eu tenho gerado lá. Beleza. A partir daqui, então, eu já consigo testar para verificar se isso vai funcionar. Ficou faltando aqui dentro do nosso modelo genérico só fazer o seguinte. Aqui eu preciso de falar, assim que essa classe inicia, nós precisamos de um construtor para que ele inicie o meu PDO. Né? O que é o meu PDO? Meu PDO vai ser justamente a minha conexão. Então, vou colocar aqui o seguinte, public function. Essa minha função vai ser o construtor, então basta eu colocar construct. Ele entende que isso aqui é o construtor da classe. O que é um construtor de uma classe? É o que é executado assim que a classe é chamada. Então, toda vez que a minha classe model for chamada, ele vai executar isso aqui dentro. E o que eu quero que, por enquanto, ele execute e inicie é a minha conexão. Então, this set PDO. Pronto. Ele vai entender que eu quero, então, inicializar o meu PDO. A minha classe aqui, no caso, é PDO. Vou dar um Ctrl S. Vamos verificar se ele aponta algum erro aqui por enquanto. Ó. Vou até ir para a raiz dele, que é para index.
Deu foi zebra aqui, né? Ele nem carregou. Então, ele parou antes de inicializar o carregamento. Vou estar verificando aqui o porquê que ele está parando antes ali. Ele não está chegando nessa parte aqui, ó. Vamos aqui para o index control, que é a parte onde ele renderiza a primeira parte, a primeira tela inicial, né? Que é a nossa home.html. Então, nós vamos verificar aqui na próxima aula. Vamos corrigir para poder entender, então, se ele está registrando ou não.